Bom dia, bom dia. Prazer é meu estar com vocês. Que Aqui o bom, nosso então. fuso horário é um pouquinho diferente. Agora começou o horário de verão, então estamos uma hora a menos, mas geralmente são 2 horas a menos aqui para a região de Connecticut. Então a gente está aí a mais ou menos uma hora de diferença. Então, para mim agora está 4h36 da manhã. Só. Pastor, obrigada por levantar tão cedo aí para nos atender, tá bom? Fala sério com esse povo aí, tá bem? Amém. Que bom. Muito bem, meus queridos. Um bom dia para vocês, aqueles que já me acompanham aí nas redes sociais. Eu sou o pastor Eleazar, do canal Fala Sério Pastor. Aproveitando para fazer aí já uma propaganda do canal, se você ainda não é inscrito, você pode entrar lá no canal Fala Sério Pastor, onde nós tiramos dúvidas acerca da Bíblia e temas assim teológicos, enfim. E hoje me foi pedido, pastor, você pode falar para nós sobre sacudidura? E esse é um tema assim muito envolvente, não é? E é especial para mim porque eu cresci ouvindo meu pai pregando sobre este assunto. Aproveito para mandar também um beijo para meu pai e minha mãe que estão assistindo nesse momento. E a minha mãezona Kátia já mandou uma mensagem logo cedo para mim dizendo que está assistindo. Então, falar sobre sacudidura para mim é um assunto muito bom porque me relembra assim os momentos da minha infância e eu cresci, como eu disse, estudando e ouvindo meu pai pregando sobre este tema. Então nós vamos lá, vamos falar sobre sacudidura e o tempo do fim. Quando nós falamos sobre sacudidura, vem uma pergunta, né? O que seria sacudidura? O que é sacudidura? E esta expressão sacudidura, ela vem da figura, é uma figura de linguagem que é extraída ali do campo, da lavoura, representando uma mudança de um estado de impureza para um estado de pureza. Como explicou a nossa querida amiga da Novo Tempo, é exatamente aquilo. Você tem os grãos que são colocados numa peneira e estes grãos, então, eles são sacudidos porque ali está cheio de impurezas. Nós temos palhas e outras coisas que estão presentes ali, né? Quem sabe o joio. E então, ao jogar para o ar, o vento leva aquilo que não presta e o grão precioso cai no crivo, na peneira, ficando ali então apenas o grão puro. Existe um texto na Bíblia que fala sobre isso. E o texto está em Amós, capítulo 9, o verso 9. Eu gostaria de convidar você a ler comigo Amós, capítulo 9, o verso 9. E vai falar exatamente sobre esta figura de linguagem que é a sacudidura, e diz assim: porque eis que darei ordens, diz o Senhor, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, no processo de sacudidura, que está plenamente descrito aqui em Amós, capítulo 9, verso 9, nós encontramos Deus fazendo este processo de sacudidura, e ele promete que nenhum grão ficará de fora, nenhum grão precioso cairá fora da peneira, apenas a palha será lançada fora. Quando nós então falamos sobre sacudidura, quando nós então falamos dessa necessidade de purificação, de sair de um estado de impureza para um estado de pureza, nós entendemos que isto é necessário porque o povo de Deus, nos últimos dias, passaria por um problema, e é justamente o mundanismo. Aquilo que vem entrando na igreja, que vem se misturando ao grão, ao trigo precioso. E por conta disso, então, era necessário uma sacudidura. Agora, eu queria que você prestasse atenção nesses textos. Algumas pessoas parecem pensar que, ao entrar na igreja, se eles vão cumpridas as expectativas. Ele vem para a igreja e diz assim: vou chegar lá e nós vamos encontrar apenas os que são puros e perfeitos. Olha que beleza. Olha, eu entro na igreja e só encontro gente pura e gente perfeita. Seria uma maravilha, não é? São zelosas na fé e, ao verem as faltas nos membros da igreja, elas dizem o quê? Mas abandonamos o mundo para não nos associarmos com as pessoas de mau caráter?
Mas aqui na igreja também está o mal. E perguntam como os servos daquela parábola. Por que tem então o joio? Lembra da parábola do joio e do trigo? Que os servos semearam ali o trigo, mas de repente o inimigo veio e semeou o joio. E aí quando eles vão colher, está lá cheio de joio misturado com trigo, e eles perguntam, mas quem colocou esse joio aqui? E aí o texto continua trazendo a seguinte resposta para nós. Nós não precisamos ficar assim desapontados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é o quê? Perfeita. Então quem está buscando a igreja perfeita está buscando algo errado, porque a igreja é feita de pessoas e pessoas imperfeitas. Então, se você, eu chego aqui na igreja, tá cheia de defeitos, cheia de problemas, cheia de pessoas, calma, você é mais uma destas pessoas que têm problemas e que têm defeitos, porque a igreja é constituída de pessoas assim, imperfeitas. E todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura como a igreja triunfante. O Senhor nos proíbe de proceder de qualquer maneira violenta contra aqueles que julgamos estarem em erro. E não devemos espalhar excomunhões e denúncias contra os que estão em falta. Então aqui nós temos uma advertência muito interessante, porque algumas pessoas acham que Deus as colocou na posição dos juízes da igreja. E eles querem ser, não, estou aqui na igreja para ser aquele que vai fazer a sacudidura. E aí começam a usar da sua língua, né? Começam a usar do julgamento para menosprezar o outro, ou quem sabe para se julgar superior em detrimento de outra pessoa. Então você está em pecado, você é que está atrapalhando a igreja. E aqui eu não estou fazendo apologia a que os erros não devam ser observados, corrigidos, mas o espírito com que nós devemos agir não é o espírito de acusação. E não é de qualquer maneira. Precisam ser pessoas preparadas, espirituais e que façam no espírito correto. E veja o que diz esse texto. O homem finito é propenso a julgar mal o caráter, mas Deus não deixou a obra de julgar e de fazer pronunciamento sobre o caráter com aqueles que para isso não estão preparados. Então, pessoas despreparadas, pessoas que estão ali, né, querendo apenas fazer julgamentos, essas pessoas não estão aptas a exercer esse trabalho. Não devemos dizer o que constitui trigo e o que constitui joio. E por quê? Simples. Porque hoje, aquilo que é joio, lá na frente pode se tornar trigo. E hoje, o que você olha e diz, isso aqui é trigo, esse aqui já vai para o céu direto, mas na frente pode se tornar joio. Então não cabe a você e nem a mim dizer, isso aqui é joio, isso daqui é trigo. O tempo da colheita é que determinará completamente o caráter das duas classes especificadas sobre a figura de joio e trigo. A obra de separação, preste bem atenção, a obra de separação entre dizer quem é joio e quem é trigo, esta obra é dada aos anjos de Deus e não entregue nas mãos de qualquer homem. Entendeu? A quem é dada a obra de separação entre joio e trigo? Aos anjos. Então não sou eu, o pastor, que vou chegar lá na frente, aquele ali é joio, aquele ali é trigo, aquele ali é joio, esse daqui é trigo. É claro que pelos seus frutos nós podemos conhecer, mas não podemos determinar e dizer você é joio, até porque a sacudidura ela não atingiu ainda um seu ápice, ela não chegou ainda no seu estágio máximo, conforme nós vamos ver. E a senhora White, ela diz o seguinte, introduzir-se-ão divisões dentro da igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos, o trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Então, quando eu vejo algumas coisas que eu digo assim, isso aqui não está, sabe? Não está de acordo com a palavra. Quando eu vejo alguns comportamentos, eu fico pensando assim, meu Deus, mas isso aqui está errado. Eu me lembro, dentro da igreja desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio estão junto ali. Eu não espero que essa igreja que é militante já seja a igreja triunfante. Haverá o peneiramento, haverá sacudidura para que ela seja, então, a igreja purificada e possa, então, ser a igreja triunfante. E esse texto aqui me chama muito a atenção, porque ele diz assim, é uma solene declaração que faço à igreja. Olha que texto forte. De que nenhum, entre 20, dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja,
está preparado para finalizar a obra terrestre. E achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Nenhum entre 20. Eu já fico pensando, entre quanto? Esta é uma matemática imprecisa, naturalmente, mas o que ela está tentando trazer para nós é que há um número grande de pessoas que são apenas cristãos, adventistas, nominais. Estão ali apenas ouvindo sermões, mas não têm uma vida íntima com Deus. Diante deste quadro, entendendo que não sou eu quem faço a sacudidura, que não sou eu quem vou determinar quem é joio e quem é trigo, que eu preciso abandonar, sabe, esse mundanismo e me aproximar de Jesus. Diante desta introdução, nós precisamos responder 4 perguntas chaves. E as perguntas são: o que motivará uma sacudidura? Quando que será a sacudidura? Será que já começou? Para que uma sacudidura? E, finalmente, quais são os resultados de uma sacudidura? Vamos à primeira pergunta: o que motivará uma sacudidura? Primeiro, a rejeição ao testemunho produzido pelo conselho da testemunha fiel e verdadeira, e descrita ali no livro de Apocalipse. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Que testemunho é esse? Lembra da carta escrita a Laodiceia? Você diz que é rico, enriquecido, não tem necessidade de nada, e aí o que Jesus diz? Mas você não sabe que é pobre, desgraçado, cego, nu, e eu te aconselho, aí vem um conselho, que compre de mim ouro puro, refinado, que compre colírio, que compre vestes. Este é o conselho. Deixe de achar que você é autossuficiente, que você é bom, e dependa de mim. É isso que Jesus está dizendo. Quando este conselho é atendido, um grupo vai dizer assim, eu quero, sabe? Eu quero. Mas um outro grupo vai dizer assim, eu não, eu estou bem assim, sabe? Eu acho que eu estou ótimo assim. Isso vai provocar uma sacudidura. Esse testemunho terá seu efeito sobre o coração daquele que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Um grupo aceita. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. O que mais? A introdução de falsas teorias. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais da Bíblia, da palavra, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Então, o que vai também provocar uma sacudidura, a introdução de falsas teorias. E às vezes eu vejo isso, sabe? As pessoas elas agora começam a querer colocar, por exemplo, as suas ideologias particulares para misturar com o evangelho. Alguns querem atualizar a Bíblia, para dar uma melhorada, né? Atualizar a Bíblia para que a Bíblia se adeque ao seu gosto pessoal. Alguns querem, quem sabe, trazer aspectos políticos para defender nas suas redes sociais, na igreja, enfim. Ao invés de pregar o evangelho, algumas pessoas começam a mesclar com teorias. E essas introduções de teorias também provocarão, a introdução dessas teorias também vai provocar a sacudidura. Terceiro, a rejeição do espírito de profecia. Eu não acredito no espírito de profecia. Para mim é só uns conselhozinhos assim, eu não, sabe? Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas no testemunho do Espírito de Deus. Quarto, a perseguição vinda de fora da igreja. Isso também provocará uma sacudidura. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos. Aquelas pessoas que vão, sabe, não, isso aqui não tem problema, não, isso aqui é besteira, não, isso aqui é... Essas pessoas que vão se sujeitando aos costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios e insultos. O conflito é entre os mandamentos de Deus
e os mandamentos dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Sacudidura, separação, purificação. Quinto, mundanismo dentro da igreja. Não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos ao engano do inimigo. Darão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios e se afastarão da fé. Agora, esse texto aqui é muito forte, eu queria que você prestasse atenção. Ao aproximar-se a tempestade, e quando ela fala de tempestade aqui, ela está referindo-se a decreto dominical. Ao aproximar-se a tempestade, o decreto dominical, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, os adventistas, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona suas posições, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas sob quase a mesma luz, e em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil e popular. E sabe o que essas pessoas que vão abandonar farão? Olha o que diz o texto. Quando os observadores dos sábados forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Serão os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Sabe, chegar lá na frente, no tribunal, eu era dessa igreja, eu conheço esse povo, você não aceita. Conheço. Inclusive, fui até líder lá, fui até diretor disso, diretor daquilo. Sim, então fale mais. Eles são terríveis, eles são perigosos, e aí estas pessoas se tornarão os piores inimigos, né, dos seus irmãos. Em sexto lugar está a rejeição à doutrina do santuário. Futuramente surgirão enganos de toda espécie e carecemos de terreno sólido para os nossos pés. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário no céu, não é? O santuário celestial. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Então, você está percebendo os assuntos que vão levar a uma sacudidura? Mas a pergunta é, quando será a sacudidura? Quando que vai ocorrer? Há um texto em que ela diz assim, o Espírito de Profecia diz bem assim, a sacudidura já começou. E aí, como é que a gente pode conciliar esse texto com os demais que ela coloca para o futuro? Entenda, já há uma agitação, já há um peneiramento, já algumas palhas estão caindo, mas a sacudidura ela vai alcançar o seu ápice, o clímax, neste período que eu vou ler para vocês agora. Primeiro, no período do decreto dominical. E aqui eu não quero traçar uma linha do tempo, porque no final da história da Terra, alguns desses eventos vão acontecer concomitantes. Enquanto um está acontecendo, o outro também. Que algumas pessoas querem colocar esse é depois desse, esse é depois desse, esse é depois... Mas alguns vão acontecer assim meio que paralelamente, simultaneamente, ok? Não está longe o tempo quando virá a prova sobre cada alma. A cada alma, não é? A observância do falso sábado será imposta sobre todos. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. E olha que terrível, gente. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Os que têm cingido os ornamentos do santuário, está falando aqui dos pastores, dos sacerdotes. Então, eu não me excluo, tá? Não é uma mensagem assim para dizer, olha, isso é com vocês. Não, eu me incluo. Os que têm cingido os ornamentos do santuário, mas não estão vestidos com a justiça de Cristo, aconselho que compre vestes de mim, não foi o conselho? Aparecerão então na vergonha da sua própria nudez. Quando será? Após o selamento. Então logo o povo de Deus esteja selado na fronte. Não é um selo, um sinal visível, não é? Um selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Então a sacudidura virá nesse período após o selamento. Será antes das pragas, antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra. Haverá entre o povo de Deus, o povo do Senhor, tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos dos apóstolos. Desde o Pentecostes, nunca foi testemunhado o avivamento que haverá entre aqueles que serão achados como grãos puros diante do Senhor. Será no tempo da adversidade.
A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade expurga-os da igreja, coloca-os para fora. Para que uma sacudidura? Como nós já falamos, para separar o trigo da palha. Haverá uma sacudidura na peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, está esfriando, né, como diz a palavra. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o quê? Mais forte. O genuíno será mais forte. O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. Eu me arrepiei quando eu li esse texto. Multidões. Muita gente vai ser sacudida. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não posso ser sacudido fora. Eu preciso buscar a presença do Senhor, a face do Senhor. Eu não posso estar entre aqueles que serão lançados fora. Multidões serão jogadas fora. A palha, como nuvem, será levada pelo vento. Mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Gente, olha que coisa. Você olha assim, né? Não, aqui só tem trigo, aqui é bênção pura, aqui não tem. Não, aqui tá, sabe? Aí o texto diz assim, aonde você olha e pensa que só tem trigo, ali também vai ter como nuvem, palha sendo jogada fora. E aí você já começa a se questionar, não é? Se perguntar, vai sobrar alguém nesse negócio? Vai sobrar alguém na igreja? Porque, pastor, tá difícil. Multidões serão lançadas fora. Vai ser como nuvem. E até onde a gente olha e pensa que é trigo, tá cheio de palha. Vai sobrar quem? O trigo precioso, é verdade, é um número reduzido. Mas olha o trabalho que vai acontecer. Haverá uma compensação. E olha esse texto para confortar o seu coração. Diz assim, a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas ela não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião é que serão lançados fora na sacudidura. Então, aqui nós temos algo muito importante. Eu queria que você agora prestasse atenção no que eu vou falar aqui. Preste atenção em mim. Em todo o tempo, Deus fez uma sacudidura. Na linha da história do tempo, sempre houve sacudiduras. E nas sacudiduras, nós tínhamos um processo muito interessante, onde Deus tira o justo do meio do injusto e faz a sua sacudidura. Ele tira o seu remanescente. Por exemplo, quando a raça humana se corrompeu, Deus foi lá e do meio do povo injusto tirou Noé e fez uma sacudidura. O resto que não aceitou, pereceu no dilúvio. Deus trouxe o seu remanescente e ali os descendentes de Noé se corromperam. Deus vai, tira o justo do meio do injusto. Quem é que vem? Abraão. E Deus faz o seu processo de sacudidura. Vem o judaísmo, né? Os hebreus, vem o povo de Israel. Mas a nação de Israel também, você é só ler o Antigo Testamento, idolatria e tanta coisa. E aí Jesus vem e ele separa 12. Entre eles, um até apostata, não é? Mas aí você tem ali Jesus fazendo a sacudidura e ele traz à tona o cristianismo. O cristianismo envereda também na idolatria e coloca um monte de coisas erradas. Deus vem, traz ali, tira do meio do injusto o justo. Você vai ver a reforma, os reformadores, Martinho Lutero, enfim. Mas aí as verdades que precisavam ser restauradas ainda não são restauradas, como o sábado, questão da imortalidade da alma, da alimentação, enfim, muitas coisas que precisava. Os reformadores meio que estagnaram, pararam. Deus vai, traz à tona a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se o processo continua, Deus tira o justo do meio do injusto, não tem fim. Por isso, a última sacudidura ela vai ser invertida. E como é esse processo da última sacudidura? No processo da última sacudidura, nós temos o justo permanecendo. E quem é que sai agora? É o injusto. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece. Ao passo que os pecadores de Sião é que serão lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso. É esse um trânsito terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Então, quando eu vejo, por exemplo, mundanismo, algumas pessoas me perguntam, pastor, isso aí na igreja, você está certo? Ah, eu não vou mais na igreja. Ah, eu vou abandonar. Ah, porque a música tal. Ah, porque a irmã se vestiu assim. Ah, porque o de cá come isso. Ah, porque o daqui é meio mundano. Ah, eu não suporto ir na igreja porque está cheio de pecado, porque está cheio... Ei, calma. Deus nunca disse que a igreja ia ser perfeita. Mas se você diz assim, eu vou sair, então você já mostrou uma coisa. Você é palha, você não é trigo. Porque quem sai na última sacudidura não é o trigo, é a palha. Quem fica é o trigo. Na sacudidura final, o processo é invertido.
a igreja talvez pareça como prestes a cair. O que é prestes a cair? Quando eu leio esse texto, eu vejo assim, prestes a cair, ou seja, o negócio está feio. Então, quando eu vejo algumas coisas que me assustam, eu não fico assim, eu vou abandonar o barco. Não, é profecia. Talvez pareça como prestes a cair. Mas o texto diz, ela não cairá. Ela vai permanecer. Quem que permanece? O trigo. Mas os pecadores de Sião é que serão lançados fora. Então, quando eu vejo pessoas se separando, grupos dizendo, não vou mais para a igreja, eu não quero, vou abandonar, eu já penso assim, é trigo ou é palha? O trigo permanece. A palha cai fora. Quais são os resultados, para finalizarmos, quais são os resultados da sacudidura? É triste dizer, mas os resultados da sacudidura, primeiro, apostasia dos líderes. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de Satanás. Eu não posso aqui trazer só o que é bonitinho, eu tenho que falar a verdade para vocês. Infelizmente, uma das características, um dos resultados da sacudidura é a apostasia de líderes. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, está falando dos sacerdotes, mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade. Sabe por quê? Pois esta prosseguirá avante, para cima, até o fim. Mesmo que alguns que a gente olhe e diz, não, mas esse daqui não. Eles não vão obstruir a verdade. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com ele. E as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes. Tá vendo? Não se assuste. A apostasia de pessoas que ocupam posições assim de responsabilidade serão cada vez mais frequentes. Então você não precisa ficar assustado. Está profetizado. É triste? É. Mas está profetizado. Mas a apostasia também acontecerá entre os membros. O peneiramento de Deus sacode fora multidões, como eu li para vocês. O povo de Deus será ajoelhado assim como é peneirado o trigo, até que toda a palha se separe dos puros grãos de cereal. Então a palha vai ser lançada fora. Mas aí você, como eu estava falando antes, você pode se perguntar, mas vai sobrar alguém? Como eu disse, haverá uma compensação. E olha que texto lindo e fantástico. Os lugares vagos, porque multidões não serão lançadas fora, pessoas não vão abandonar? Sim. Mas os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como chegando na hora undécima. Há muitos com quem o Espírito de Deus está trabalhando, está lutando. Será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Então, ao tempo em que muitos abandonam, uma grande quantidade de pessoas também virá para o nosso meio. É preciso coragem. É preciso coragem para enfrentar o que está diante de nós. Quando a religião de Cristo estiver mais em desprezo, quando a sua lei for rejeitada, então o nosso zelo deve ser fervoroso e mais inabaláveis nossa coragem e firmeza. Permanecer na defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona. Combater os combates do Senhor quando poucos são os campeões. Eis o que será a nossa prova. A esse tempo, precisamos tirar entusiasmo da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Esse será o tempo final. Nós precisamos estar preparados para enfrentá-lo. É bem verdade que muitos cairão. É bem verdade que alguns se tornarão perseguidores. E no fim, só haverá dois grupos, trigo e joio. Ou você vai pertencer àqueles que serão perseguidos, ou você pertencerá àqueles que serão perseguidores. Não existe em cima do muro aqui. E o meu apelo para você nesta manhã, que com todas as provas, com todos os problemas, com tudo que vai acontecer, que você seja aquele que fará parte do grupo dos perseguidos por amor a Jesus, daqueles que vão permanecer fiéis. Não se permita dialogar, transitar com o mundo. Não se permita ser influenciado pelas coisas deste mundo. Não permita que o mundanismo invada a sua casa, a sua vida. Esteja com a vida alicerçada na palavra, nas mãos do Senhor Jesus.
tendo a certeza, a convicção de que quando a prova vier, Deus estará ao seu lado e você será vitorioso. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Senhor, nós entendemos que estamos vivendo os últimos momentos da história deste planeta. Haverá um peneiramento, Senhor. Haverá uma sacudidura, mas nós não precisamos ter medo, não precisamos ficar receosos. Basta nos aproximar do Senhor Jesus Cristo. Basta nos estar próximos do nosso Salvador, buscando a sua face diariamente, tentando nos assemelhar a Jesus no seu caráter. E com certeza, quando as provações vierem, nós permaneceremos firmes, não seremos palha. Ajuda o teu povo, Senhor. Abençoa aqueles que nesta hora estão acompanhando a esta live, aqueles que estão assistindo depois. Por favor, que cada um entenda a necessidade de buscar ao Senhor, para que quando as provas vierem, eles permaneçam firmes em Ti. Ajuda-nos a sermos trigo e não palha e não joio. Ajuda-nos a passarmos pela provação, talvez sendo perseguidos, mas nunca perseguidores. Nos dá um bom dia na Tua presença. Perdoa-nos nas nossas falhas e guarda-nos para o Teu reino em nome de Jesus. Amém.